Tudo bom? Cláudio Nascimento aqui, trazendo mais um vídeo com conteúdo de cultura pop para vocês. E no vídeo de hoje, afinal, o que é ficção cristã? Tô segurando um livro de ficção cristã aqui, muita gente nem sabe o que é isso, tá? Eu sou autor e escritor, então tenho alguns livros de ficção cristã. Essa é a série Fé em Risco, que está disponível na editora Grapa. Mas, afinal, o que é ficção cristã? Onde é que surgiu isso? Como é que isso começou? Ficção cristã, se a gente for puxar o princípio, o próprio Jesus Cristo contava ficção cristã. O que ele fazia? Quando ele contava aquelas parábolas, por mais que tenha algumas parábolas que as pessoas acreditam que algumas sejam verdadeiras, que histórias que ele contava mesmo, a gente sabe que tem coisa ali que é só história mesmo. E o que é o que é ficção, né? É uma história que não é verídica. Ela tem um pouco de verdade ali, mas não é uma história que aconteceu de verdade. Você pode pegar até um pouquinho de verdade e misturar ali, mas é uma história criada, como qualquer filme ou coisa que a gente assista aí. E a ficção cristã nada mais é do que um tipo de história dessa, que é inventada, criada, imaginada, com princípios cristãos. O que vai ser? Depende muito. Depende do autor, depende do gênero, isso vai variar muito. A gente pode usar exemplo aí como livros e filmes, né, como A Cabana, que é uma ficção cristã muito clara e específica, que ela é cristã, fica assim bem escancarada. E tem algumas que ela coloca princípios cristãos lá, mas não fica tão na cara. Por exemplo, como Senhor dos Anéis, que se não for a maior, é uma das maiores ficções cristãs da história. Pra mim, eu acho que é a maior, porque a proporção do Senhor dos Anéis aí, a nível mundial, é incontestável, né? Ele era muito amigo do C.S. Lewis, que escreveu Crônicas de Nárnia, e eles, um lia a obra do outro, eles comentavam, é bem legal que eu posso trazer aqui em outro vídeo pra vocês, especificamente aí, da amizade de Lewis e Tolkien. Mas eles falavam muito, um lia a obra do outro, e Tolkien falava pra Lewis, né, que Crônicas de Nárnia era literal demais, era específico demais, que você olhava ali e via muito claramente que Aslan representa Jesus, é muito mais claro. Já Senhor dos Anéis não é tão específico assim. Se você lê os livros mais antigos da mitologia de Tolkien, como Silmarillion e outros livros desses, é um pouquinho mais específico lá. Lá é um pouquinho mais claro, dá pra perceber. Mas no próprio Senhor dos Anéis mesmo não é tão específico. E no Hobbit também não é tão claro assim. Mas sobre o que o Senhor dos Anéis fala, comenta aqui o que você acha. Na minha concepção, em princípio, assim, no cerne mesmo do livro é sobre a amizade, sobre como você precisa das pessoas para chegar ao lugar, porque Frodo não iria para lugar nenhum sozinho. Isso você tem que concordar comigo, né? É todo aquele grupo ali, a Sociedade do Anel, que se junta, que consegue fazer aquilo. Tem gente que diz que o livro é sobre poder, sobre ganância, também, são pontos de vista. Mas eu acho que uma coisa que é bem clara ali no livro é da amizade, das pessoas que estão com você. O próprio Tolkien fala em entrevistas que por que ele foi o Hobbit, né? A criatura praticamente mais fraca ali de todo o universo dele, para salvar o mundo, vamos dizer assim. Ele fala que aquilo representa o próprio ser humano, a gente cheio de falhas, cheio de pecados, que sozinho não consegue fazer nada, mas que até a pessoa mais fraca, o ser humano mais fraco, o ser mais fraco, com ajuda, você consegue alcançar coisas incríveis, né? Com tanto a ajuda de Deus quanto de colegas que Deus coloca aí ao seu lado. E esse é um exemplo incrível de ficção cristã, né? A gente falou que de outra ficção cristã já foi Crônicas de Nárnia, mas isso é ficção cristã. Algumas vão ser muito específicas e muito claras, colocar Deus ali bem especificamente. Aparece Deus mesmo, como eu usei o exemplo em A Cabana, e outras são mais ali um pouquinho mais para a pessoa refletir, pensar e acabar analisando. Existe ficção cristã de diversos gêneros, tá? Uma que ficou muito conhecida aí, mas que ninguém chama de ficção cristã, mas é aquele Deixados para Trás. Não sei se você sabe, mas você conhece The Chosen, que também é uma ficção cristã. O diretor de The Chosen, ele é filho do autor de Deixados para Trás. Então ele já vivia nesse mundo de ficção cristã, né? Que é bem diferente, Alice The Chosen, do Deixados para Trás, tá? Mas foi uma que nos anos 80 e 90 aí foi muito forte. O pessoal que foi cristão nessa época fala desse livro assim como uma grande referência. Ele teve muitos livros, eu não me engano foi mais de 5 aí. Depois eu coloco aqui pra vocês quantos livros foram. Que é ali mais puxado pro Apocalipse. Tem filme sobre esse livro também, vocês conseguem ver. É bem legal, inclusive saiu um mais novo aí, recente. E como eu usei de exemplo aí, também temos The Chosen.
que é aquela ficção bem específica, assim, bem clara. Ela já seria o que a gente chama aí de ficção histórica, né? Ela pega uma história de verdade ali, uma história verídica de Jesus e dos discípulos, e ele pega o que a gente chama de licença poética. O que é isso? Às vezes, para você contar a história específica como acontece, ela não tem conteúdo suficiente para um livro, para uma série ou algo do tipo. Então você cria alguns diálogos, cria algumas histórias, alguns contextos que não estão especificamente lá na história, só que você coloca aquilo para fazer parte do objetivo que você tem em contar aquela história. Isso é muito comum, tá? Quando você vê, não só em ficção cristã, mas quando você vê livros baseados em fatos reais ou inspirados em fatos reais, que são diferentes, para você ver, o inspirado, ele mexe bastante com a história. Ele se inspira numa história real e acrescenta várias coisas, porque todo diretor, todo roteirista, todo escritor, ele tem um objetivo final com aquela história. No final dessa história aqui, eu quero que as pessoas entendam essa mensagem. Então, quando ele pega ali, qualquer coisa que você vai construir, vai ter isso. Então a sua licença poética, ela vai depender de para onde você quer que a história vá, qual o rumo que ela siga. E no The Chosen, é bem óbvio lá, é bem claro, ele quer que a gente sinta a parte mais humana dos discípulos, de Jesus também, mas dos discípulos. Pedro era um cara comum, João, Tiago eram pessoas comuns. Então ele tira um pouco do imaginário mesmo, tá? Que a gente tem de que eles eram super cristãos, e não é. Eles eram pessoas comuns, não todos merecendo os apóstolos, e foram sim homens e mulheres incríveis, que fizeram coisas assim que só podia ser de pessoas linkadas ali direto com o céu. Mas eu falo no sentido que eles eram pessoas de carne e osso como a gente. Eles eram pessoas de carne e osso. E isso que The Chosen mostra, que eles foram amadurecendo, crescendo, aprendendo ali com Jesus. E esse tipo de ficção hoje ficou bem popularizada, né? Por causa do The Chosen, se tornou um sucesso nacional. Inclusive o próprio The Chosen está criando várias outras séries aí desse mesmo estilo, todas de ficção histórica. A ficção cristã, ela foi muito forte nos Estados Unidos há alguns anos atrás, e em alguns, década de 90, começo dos anos 2000, tanto que você vê aí o exemplo que eu usei, Deixados para Trás e A Cabana, em 90, começo dos anos 2000. Agora, em 2020 para frente, isso ficou, assim, teve um mover de Deus gigantesco da ficção cristã no Brasil, isso mesmo, BR, aqui no Brasil. O solo brasileiro tá fazendo elogio diversos escritores de ficção cristã, de diversos gêneros diferentes, assim. É sério, gente, quando eu olho, dou uma entrada no Instagram para dar uma olhada, ou na própria Amazon lá para dar uma olhada, toda semana tem algo diferente, toda semana, pelo menos é a minha impressão, tá? Toda semana tem um lançamento, toda semana tem um livro novo, assim, tá crescendo muito, tá expandindo muito. É algo que veio de Deus mesmo, tá? Incontestável, surgiu do nada, assim, cresceu como uma onda mesmo, e temos vários gêneros de ficção cristã aí, vários autores e autoras diferentes, e eu creio que isso seja só o começo, tá? Tá se desenvolvendo muito, tá se consolidando. A gente tem um exemplo aí, a FEFIC, a maior feira de ficção cristã do Brasil, arrisco dizer aí do mundo, viu? Se não for a maior, é uma das maiores, com certeza, com a proporção que tem tomado. Esse ano, 2026, ela já está confirmada, vai acontecer aqui em São Paulo. Já mudou o lugar, era num lugar um pouquinho menor, ali na Mackenzie, agora já foi para um lugar gigantesco. Vocês podem estar no Instagram aí, oficial da FEFIC, e acompanhar todas as notícias lá. Mas a ficção cristã nada mais é do que contadores de histórias através de filmes, livros, séries, que querem passar uma mensagem às vezes de redenção, de ajuda, de apoio, de você não estar sozinho. É esse tipo de coisa que a ficção cristã traz. Um exemplo é esse livro que está aqui, que é o Infinito Amor, que ele é uma mensagem de redenção. A mensagem principal que eu posso sentir quando eu escrevi esse livro era: você não está sozinho, você não está sozinho, você não está sozinho. Deus está com você. Eu trabalhei muitos anos ouvindo pessoas, escutando pessoas, e a gente vê como essa geração ela se sente sozinha, mesmo estando perto de muitas pessoas, a gente acaba com essa sensação de solidão, como tem alguns traumas que ficam ali, que a gente carrega para a vida inteira, né? E foi de histórias que eu ouvi, de histórias de algumas pessoas e de coisas que Deus foi trazendo para mim também, que esse livro foi escrito. Ele fala ali de uma tragédia assim que acontece, e através da licença poética que eu expliquei para vocês o que é, a gente vai trabalhando essa mensagem para alcançar o objetivo de as pessoas entenderem que Deus realmente nos ama e que o amor dele é incondicional, tá
bom? Gente, hoje é isso aí. A gente já tem mais vídeo aqui no canal, clica aqui no canal, acompanha os outros vídeos. Me siga nas redes sociais, Autor Cláudio Nascimento. Se você quiser, a gente tem a série Fé em Risco pela editora Graco e também tem o Fé em Risco, tem o Infinito Amor na Amazon. Comenta aqui qual o seu livro de ficção cristã favorito, se você já sabia o que era isso, o que não era. Marca aqui qual o seu autor favorito. Gente, um grande abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.